Oi, gente! Tenho percebido que tem coisas que aparecem de tendência, de moda, que às vezes as pessoas no dia a dia corrido acham que elas podem usar em qualquer ambiente, que isso não vai comprometer a imagem delas. E te falo que compromete. Tem coisas, inclusive, que eu vou falar hoje, vou contar para vocês, que eu nunca usei. E tem outras que eu abandonei completamente, justamente porque eu acho que denigrem uma imagem elegante. Então, roda a vinheta e vem comigo, porque eu vou te contar as 8 coisas que eu acho que denigre qualquer imagem elegante. Eu sou Vanessa Marques e se você está aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Se não se inscreveu, se inscreve e aciona o sininho, que toda semana eu coloco um conteúdo novo aqui e aí você vai ser avisado. Aqui a gente fala de moda, de estilo e principalmente de formas como descomplicar a nossa forma de se vestir no dia a dia para te ajudar a estar sempre linda, elegante e de bem com você mesma em frente ao espelho. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma coisa que é assim, existem tendências de moda que são super bacanas, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado porque não combinam com a gente e muitas vezes até denigrem um pouquinho a imagem elegante que de repente a gente quer ter. E eu pensando assim nisso nesses dias, eu rodo muito vitrines, passo por vitrines, as coisas que vão para vitrine, as tendências de moda que existem, elas para virarem tendência, elas são bem estudadas, mas elas não combinam com todo mundo. E por isso que eu sempre falo que a minha maior dica nesse quesito é ter autoconhecimento. Porque muita gente chega pra mim e pergunta: mas Vanessa, como é que eu faço pra saber se essa tendência combina ou não comigo? O que eu devo fazer? E aí eu falo e repito quantas vezes for necessário. A gente tem que se conhecer, conhecer os nossos gostos, conhecer o que a gente realmente usa e combina com a gente, que valoriza o nosso corpo. Porque, por exemplo, vamos pensar, tinha um tempo atrás, já aconteceu inclusive isso comigo, tá? Teve um tempo atrás que tinha uma tendência de babado gigantesco. Eu nunca fui de babado, mas era tendência e eu comecei a me questionar. Afinal de contas, a gente está sempre vendo nas redes sociais 1 milhão de coisas. A gente é turbinada de informação de coisas que estão na moda, as pessoas usando, tal, e a gente fica sempre nessa dúvida. Será que isso combina comigo? Será que isso não combina? E foi assim com os babados. E aí eu fiquei pensando, bom, vou comprar uma blusa de babado. Comprei até na Renner a blusa, que era uma blusa um pouco mais barata, porque eu tenho essa coisa quando eu não sei exatamente se aquela peça combina ou não comigo, eu prefiro comprar numa fast fashion para não gastar muito, para investir pouco, e comprei a blusa de babado. Toda vez que eu botava aquela babadada toda em mim, eu me sentia extremamente desconfortável. Por quê? Porque no fundo, apesar daquilo ser a maior tendência, tá todo mundo usando, não combinava comigo, não combinava com a minha essência. Então, valeu a pena eu ter comprado aquela peça? Ainda bem que eu consegui colocar num brechó, revender a peça por um preço ótimo e resgatar um pouco do meu investimento. Porque no fundo, aquele babado não combinava comigo e nem tinha que ter ido para o meu guarda-roupa. Por isso que hoje, com o autoconhecimento que eu tenho e analisando bem as minhas preferências, os meus gostos e o que me valoriza, eu decido exatamente o que é melhor entrar no meu guarda-roupa e o que é melhor nem entrar. Passar, porque eu não quero jamais ser vítima da moda. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque eu vou falar para vocês sobre algumas tendências de moda para vocês pensarem bem antes de adquiri-las ou antes até de usá-las para saber se ela combina ou não com vocês e vocês não se tornarem vítimas da moda desnecessariamente. Então, vamos lá e vamos começar falando da primeira tendência que eu não uso nem nunca usei de jeito nenhum. Uggs e Crocs. Gente, isso não me pega. O conforto acima de tudo não me pega. Acho que esses sapatos são bons para pessoas muito jovens e que não têm compromisso com nada. Mas quem quer ter uma imagem alongada e elegante,
usar a Uggs e o Crocs, não recomendo de jeito nenhum. Existem formas de a gente manter esse conforto, manter esse despojamento, essa informalidade, sem perder a elegância, sem precisar usar esses dois sapatos. Você pode usar uma bota baixinha, um mocassim, uma sapatilha, mas um Uggs e um Crocs eu não recomendo para ninguém. Então, preste atenção, porque se você quer transmitir uma imagem elegante, uma imagem alongada, esses dois sapatos não são os mais indicados para você. Assim como nunca foram para mim. Eu nunca usei. Segunda coisa, olha que eu esqueci. Voltando. Segunda coisa, cores neon. Gente, tá na moda, pode demonstrar super modernidade, mas eu vou te falar que as cores neon, elas são difíceis de passar a elegância que às vezes a gente quer. Mesmo que no detalhe, elas são extremamente joviais, extremamente informais, apesar de passar a atualidade, mas eu acho que elas estão longe de ser cores que transmitem elegância. Cores mais naturais, cores assim que a gente encontra na natureza, ou cores como essa, por exemplo, que valoriza meu tom de pele. Sim, isso vai te ajudar a trazer mais elegância. Mas a cor neon, eu te confesso que eu não indicaria. A não ser que você compre para ser uma bata de ir pra praia, uma coisa bem informal para um momento bem de lazer. Mas fora isso, eu não recomendo cor neon para nenhum outro ambiente. Outra coisa que eu também não uso e não recomendo para principalmente nós, pessoas um pouco mais velhas, que gostamos de transmitir essa formalidade, essa coisa mais refinada, é aquela estampa divertida, aquela estampa fã demais, aquela estampa infantil. De Pato Donald, de coisa. Acho uma graça. Mas eu acho uma graça na minha filha de 20 anos, no meu neto de 2, mas em mim, honestamente, acho que fica um pouquinho over. Acho que fica um pouquinho fora de contexto. E por isso, não é a estampa que eu recomendo de você ter. Ah, mas Vanessa, eu tenho uma camiseta que tem uma estampa dessa. Posso usar? Pode, em um ambiente completamente informal, de lazer, e que não comprometa a sua imagem. Mas no seu dia a dia, que você está preocupado em mostrar uma imagem mais refinada e elegante, eu não recomendo de jeito nenhum esse tipo de estampa. Quarta coisa que eu confesso para vocês que eu também não recomendo, principalmente em ambientes mais formais, quando a gente quer ter uma imagem um pouco mais refinada, é a lingerie aparente. Bom, alça de sutiã normal, então nem pensar. Não tem nada pior do que você estar de regata com aquela alça do sutiã aparente. A gente tem que usar o sutiã certo para cada blusa. Inclusive, eu falo muito disso. Acho que assim, a lingerie certa faz toda diferença em qualquer visual. Porque não tem nada pior do que calcinha marcando na calça ou marcando no vestido, o sutiã aparecendo. Não gosto disso de jeito nenhum. Acho sim que você, de repente, apareceu uma renda, você tem um sutiã bacana, uma camisa tá aberta, apareceu um pedacinho da renda. Isso até ok. Mas isso ser o foco do seu visual, não acho que traga elegância e nem acho refinado. Acho, inclusive, um pouco vulgar além da necessidade. Então, prestar atenção na sua lingerie e como é que você usa ela por dentro da sua roupa também faz toda a diferença num visual elegante. A quinta coisa que eu acho que também faz toda a diferença e a gente tem que prestar muita atenção, até porque tá na crista da onda isso, é a barriga de fora. Mas Vanessa adora um cropped. Se você tem aquela barriga sarada, você quer usar o cropped, toma um pouquinho de cuidado. Eu acho que assim, um dedinho aparente do seu abdômen até ok. Mas aquela calça muito baixa, aquele top muito curto, aquela barriga com 4, 5 dedos à mostra, umbigo de fora, gente, não adianta. Isso não traz elegância e nem refinamento para nenhum visual. Então, assim, se você trabalha fora, mesmo se você é jovem, por exemplo, eu falo isso para minha filha de 20 anos, que ela quer usar isso para ir para uma festa, para um ambiente mais informal com os amigos, eu até
ok, ela tem 20 anos, tem barriga saradinha. Mas agora, para um ambiente de trabalho, nem pensar. A barriga de fora, o umbigo de fora, deixa o visual, sim, completamente deselegante, completamente até aquela coisa meio dress to kill, ou seja, vulgar, e eu não recomendo, especialmente para gente que quer ter e quer transmitir uma mensagem de elegância e refinamento. Bom, vamos para a sexta coisa que eu também vou falar, que apesar de estar super em alta, um monte de gente usando, eu nunca usei e não recomendo para ninguém. Unha decorada, gente. É aquela unha cheia de decoração, de pintinha, de bolinha. Isso não rola. A não ser que você tenha uma festa fantasia, que você tá na Copa e aí você quer o dia da Copa, o dia do jogo do Brasil, pintar a unha de verde e amarelo. Mas no seu dia a dia não tem nada melhor do que uma unha neutra. Pode ser escura, pode ser clarinha. Eu, por exemplo, vario muito a minha unha entre o branquinho, o nude, o vermelho meio vinho e o preto. Você quer variar com alguma outra tonalidade? Ok. Mas te confesso que unha azul, unha laranja, unha decorada não transmite elegância, não transmite refinamento e compromete a sua imagem. Então, se você quer uma imagem adequada a qualquer ambiente, quanto mais neutra a cor da sua unha e que o tom mais combine com a sua pele, melhor. Essa é a minha recomendação, tá? É lógico que todo mundo pode usar tudo. Eu só acho que a gente tem que escolher o ambiente certo para usar cada coisa. E a sétima coisa que eu quero falar vou te falar, eu até fico aqui pensando e rindo, porque eu adoro uma calça solta, ó. Vocês estão vendo, essa calça minha jeans aqui, ela tem um fundilho mais embaixo. Eu gosto dessa coisa meio larga, acho isso super legal, super descolado. Mas a calça saruel, essa que eu tô mostrando aqui do lado pra vocês, é aquela calça que não valoriza nenhum tipo de corpo, não tem jeito. Não tem como valorizar nem a pessoa que tem um corpo X, nem a pessoa que tem um corpo V, nem a pessoa que tem um corpo H, não valoriza corpo nenhum. E além do que, ela na verdade parece uma coisa meio pijama, né? Fica uma coisa estranha. Então, eu também não indico esse tipo de calça para nenhum ambiente. Honestamente, se você quiser usar ela em casa para dormir, ok, mas só. Ai, Vanessa, mas ela é confortável? Tudo bem. Mas, gente, sair na rua com uma calça saruel, não acho que transmite nenhuma coisa boa, honestamente. Transmite só aquela imagem de que parece que você saiu da cama e não vestiu roupa nenhuma e foi direto pra rua resolver os seus problemas. Então, assim, não recomendo a calça saruel pra ninguém. Oitava peça que eu realmente não recomendo usar. Não é a melhor delas, não é a pior dessa lista, é simplesmente uma das 8 que eu realmente nunca usei no meu dia a dia, não acho que traz refinamento, não acho que traz elegância, que é a legging. Gente, a legging é para ser usada na academia. A legging no nosso dia a dia, num ambiente social, num ambiente formal, num ambiente de trabalho, não adianta, ela não traz elegância. Ela é uma peça justa demais, ela é uma peça que marca demais. A gente precisa estar sempre com uma peça muito maior do que ela para fazer um equilíbrio, para poder tampar o bumbum, tampar as coisas que a gente não quer que marque no nosso corpo. Então eu prefiro não recomendar a legging para nenhum ambiente que não seja o ambiente de academia. E aí, eu sei que vai ter gente que vai me perguntar, mas Vanessa, e pro aerolook? É tão confortável a legging, tal? Até pode ser realmente confortável, mas então escolhe uma com um material um pouco mais nobre, de repente uma de couro ou uma de tricô mais grossa, não a de malha. E outra, faça uma combinação que dê elegância. Coloca uma bota, coloca um super casaco por cima, um cinto, porque a legging por si só não adianta, ela não é uma peça que transmite essa elegância e esse refinamento que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então, eu realmente não recomendo o uso da legging no nosso dia a dia,
a não ser que seja assim, num ambiente extremamente informal e você saiba realmente como combiná-la para trazer um pouco de refinamento, que eu vou te confessar que eu não acho fácil não, hein? E por isso que eu, inclusive, falo para as minhas clientes, a legging é a roupa de academia e só. Então, deixa a legging guardadinha ali para você usar nesses ambientes e não usa ela realmente no seu dia a dia. E aí, queria que você me contasse, tem alguma outra peça que eu não falei, que tá na sua lista de peças que, meu Deus do céu, eu não uso de jeito nenhum, porque eu acho que não transmite elegância? Deixa aqui nos comentários, divide isso comigo e não esquece de compartilhar esse vídeo e até de curtir, porque muita gente também pode estar querendo saber que peças são essas que ajudam a não transmitir essa imagem elegante que a gente gosta tanto, que a gente preza tanto no nosso dia a dia. Então, é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e boa semana!